Então, a gente já tem quórum, então, para iniciar a sessão. Ok, então. Vocês estão me ouvindo? Um pouco baixo. Oi? Um pouco baixo, mas agora está melhor. Nossa, tomei um baile aqui desse, não consegui. Tive que entrar pelo celular, eu acho que é por isso que tá... Quem que está falando, que eu não consegui identificar a voz? Altir. Altir, tudo bem? Tudo bem, acho que agora consegue? Sim, está perfeito. Deixa eu ver aqui. Deu. Deixa eu até tirar esse fonezão aqui que eu tava no computador. Agora eu tô no celular aqui. Tá? Eu vou tirar a imagem para poder ver a apresentação. Isso. Ó, o Jaime está dizendo que não recebeu o link. Eu vou tentar passar para ele aqui. Acabei de passar o link para o Jaime. Já estou verificando. Acho que o Jaime entrou, né? Sim, entrou. Já me entrou? Entrou. Agora tem os 4 conselheiros já. Jaime, tem que liberar o teu fone, Jaime. O teu som. Podemos começar? Minha parte, sim. Ok. Ok? Então, quero desejar a todos, então, uma boa tarde. Agradecer a presença do nosso magnífico reitor, o professor Gilmar Barreto. E não sei se ele vai ficar conosco até o final, porque daí eu deixo ele para fazer algumas saudações aí no final, pode ser, professor? Ou o senhor vai sair? Então, eu queria ver a necessidade, até porque é uma questão mais de prestação, enfim, da nossa gestão, né, senhor presidente? Então, caso não houver nenhum problema, daí eu estarei atendendo a agenda na sequência, mas fico à disposição dos senhores conselheiros, tá? A nossa equipe está toda a postos e enfim, de qualquer maneira, estamos à disposição, tá? Tem o pró-reitor Márcio, que está presente também, né, Márcio? Está junto com a equipe, e mais a Vera, enfim, toda a equipe, e a Nicole para estar assessorando vocês na reunião. Eu não sei se por uma questão mais de ser a questão da prestação, eu pediria permissão para sair daí. Perfeito, reitor. Então, eu agradeço, então, a sua presença aqui conosco. É sempre um prazer muito grande o senhor poder nos acompanhar.
Mas fica à vontade se precisar cumprir a agenda, não tem problema algum. Tá, eu vou assistir, conselheiro, eu vou assistir a reunião até onde eu conseguir, tá? Ok. E só vou fechar o microfone, até porque para ver a apresentação também, né? E já agradeço e desejo uma boa reunião para vocês e muito obrigado, tá? Ok, muito obrigado, então. Então, eu passo aqui para aprovação da ata anterior, acho que todos receberam. O Jaime fez algumas considerações, Jaime, e já foram corrigidos, já? Então, sendo assim, eu coloco aprovação, se todos aprovarem, ok? Permanecendo, então, está aprovada a ata anterior. E passamos, então, agora para a apresentação. A Nicole, pode me apresentar ali a sequência? Vamos partir para a apresentação. A Vera vai Apresentação agora? Eu não estou... Alô, desculpa, eu não... Oi, Jaime. Está me ouvindo? Pode falar. É que eu não consigo abrir aqui para ver o grupo. Agora eu vejo o Valdemar. Opa, você consegue ver a ata anterior ali? A ata anterior, sim, essa já está tudo ok. Tá, então tá. Agora, Conselheiro Jaime, as câmeras estão fechadas, à exceção da sua e do presidente, e está só na apresentação. Só tá. para a velocidade ficar melhor para a apresentação aí, senão a rede aí pode ficar mais tumultuada. Tudo bem, está perfeito. Agora tá legal. Então tá bom. Então passamos para a apresentação. É a Vera que vai fazer a apresentação? Isso, é a equipe da contabilidade. É a Vera e a sua Isso, equipe. professor. Sou eu que vou apresentar. Então, por favor, fiquem à vontade. Ok. Boa tarde a todos. O microfone está ok? Ok. Ótimo. Tá ótimo. Vou desligar o meu, então. Ok. Nicole, por favor, você poderia colocar a apresentação? Já coloquei, não está aparecendo? Para mim, não. Eu não sei para os demais. Estou visualizando. Para mim aparece relatórios contábeis da UDESC, primeiro semestre de 2020. Para mim também, parece bem claro. Tá. Então, eu vou... Para mim, não está aparecendo, mas não tem problema, porque eu tenho a apresentação aqui, eu sigo na minha, então. Acho que não tem problema nenhum. Tudo bem. Amorim, tranquilo. Ok. Então, boa tarde a todos, né? Alguns já me conhecem, eu sou a Vera, coordenadora de contabilidade. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao professor Dilmar e ao professor Luiz Antônio pela confiança no trabalho que é realizado pela equipe, né? E queria agradecer também muito à equipe nossa que está trabalhando dioturnamente, né, para que a gente possa manter tudo atualizado, os relatórios, todas as informações, todos os registros contábeis necessários estão sendo feitos, quase que, digamos assim, normalmente, né? Nesse quadro de pandemia, eu gostaria de agradecer muito a nossa equipe, é uma equipe bastante comprometida mesmo. Nós vamos apresentar, então, os relatórios contábeis da UDESC do primeiro semestre, né, a fim de que seja possível ter um acompanhamento da execução das receitas e despesas. Nicole, isso, agora eu estou enxergando. Nós vamos, então, ter uma breve introdução, vou apresentar os relatórios contábeis das receitas e das despesas. Nós sempre lembramos que a coordenadoria de contabilidade, você pode passar, Nicole, nós sempre lembramos que a coordenadoria de contabilidade apresenta esses relatórios contábeis mensais, ou trimestrais, ou semestrais, ou quando for necessário, para que seja possível o acompanhamento da execução orçamentária e financeira. Nesse momento, é só possível que a gente consiga elaborar os relatórios, então, por isso, nós tratamos eles como relatórios contábeis e não demonstrativos contábeis, porque os demonstrativos contábeis só são possíveis no final do exercício. Então, esses relatórios que nós vamos apresentar são relatórios construídos pela equipe da contabilidade. O primeiro relatório, só confirma para mim, Nicole, que tu está passando, fazendo um favor. Está na página 4? Estou na página 4, Vera. Perfeito, então perfeito.
Para mim não aparece a apresentação. Desapareceu. Para mim também não está aparecendo a apresentação. Tá, eu então. vou sair da apresentação e vou colocar novamente, só um pouquinho. Vocês conseguem enxergar agora? Ok. Agora perfeito. Tá ok. Ok. Então, como eu estava falando, os relatórios eles são construídos, no entanto, os dados são todos a partir do CIGEF. Então, dados oficiais da execução financeira orçamentária, né? Então, no primeiro quadro que nós trazemos uma comparação, aliás, aqui ainda não, desculpa. Nós trazemos o que foi previsto na LOA a respeito das receitas e transferências, né? Que seriam receitas próprias e as transferências recebidas do governo, e também o que se realizou no primeiro, segundo trimestre e também no semestre, então, né? Vamos começar ali pelas receitas próprias. O que a coluna 1 que diz previsto é o equivalente ao que foi previsto na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Foi previsto, então, uma execução no ano de 4.833.605. No primeiro trimestre, se realizou, em termos de receitas próprias, 604.939. No segundo trimestre, se realizou 445.460 e um total do semestre de 1.050. Esse 1.050 representa 21,73% do que foi previsto inicialmente na LOA, nos 4 milhões. 4 milhões, lembrando, para o ano. Cerca das transferências correntes. Foi previsto inicialmente 29.700.000, realizou-se no primeiro trimestre 2.291.000, no segundo trimestre 2.048.000, então uma realização do primeiro trimestre de 4.340.000, representando 14% do que foi previsto na LOA. Sobre as transferências financeiras recebidas do governo, principalmente, né, a 2,49 da Receita Líquida do Estado. Foi previsto na LOA 461.480.000 para o ano. Se realizou no primeiro trimestre 127.985.000, no segundo trimestre 99.110.000 e no primeiro semestre, então, a soma dos dois trimestres, 227.095.000, o equivalente a 49,21% do previsto na LOA inicialmente. Total, então, das receitas, 496 milhões previsto na LOA, 130 milhões realizadas no primeiro trimestre, 101 milhões no segundo trimestre, e um total do semestre de 232 milhões, correspondendo a 46%, né, 46,87 nos números inteiros, do previsto inicialmente na LOA. Isso em termos de realização de receitas. Pode passar a página. Essa outra página, eu apresento a composição das receitas próprias, que nós estamos falando aqui do 1.050.000 que eu apresentei no slide anterior. Do 1.050.000 correspondente a receitas próprias, 54,29, que é essa área verde do gráfico, vem receita de serviço de consultoria, elaboração e supervisão de projetos. Seguindo ali, tem as restituições, indenizações, multas e restituições de seguros até restituições de exercícios anteriores, 5% do valor de 1.050.000. Remuneração de depósitos bancários, 11,72% do 1.050.000. Esse 11,72% equivale à remuneração do valor das contas de convênio. Aquele saldo que está lá referente a convênios remunerou nesse semestre 11,72%. Serviços educacionais, taxas e emolumentos, 8,46%. Serviço de inscrição no vestibular 0,22%, até porque não houve praticamente recebimento em valores de vestibular, de inscrição no vestibular. Tarifa de inscrição em concurso público, 2,41%.
Serviços recreativos e culturais, 12,45. Restituições de convênios, 0,27. E aluguéis, imóveis, lanchonetes, 5,17. Nesse sentido aqui, até o Márcio pode incrementar depois da apresentação mais informações, mas estão paralisados os contratos, né? Não estão sendo cobrados alguns aluguéis. Podemos passar para a página 6. Certo? Consegue visualizar? Certo? Não estou conseguindo, não, mas não tem problema, eu vou na minha aqui, não tem problema. Então, aqui a gente traz um relatório resumido do semestre, por trimestre e semestre, da despesa orçada, né, e versus a executada, pensando sempre que a primeira coluna é conforme a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e na sequência, então, a execução propriamente dita, e temos a segunda coluna, que é a dotação atualizada também, que à medida que o orçamento vai acontecendo, vai sofrendo alterações nos valores iniciais, nos valores inicialmente previstos. Então, tomemos por base ali a conta de pessoal e encargos sociais. Havia uma dotação inicial de 349 milhões 540 mil. Essa dotação foi atualizada para 351 milhões. Foram executados 77 milhões 875 mil no primeiro trimestre. No segundo trimestre, 78.173, e o total de execução no semestre da conta de pessoal e encargos, 156.048, o que equivale a 44,45% da dotação atualizada. Aqui o cálculo do percentual está já em função da dotação atualizada. As outras despesas correntes, ou seja, as despesas de custeio, havia uma dotação inicial de 81.327 mil. Essa dotação foi atualizada para 91.565 mil. Foi executado no primeiro trimestre 15.719 mil. No segundo trimestre, 15.879 mil. E no semestre, então, totalizando 31.599 mil, o que equivale a 34,51% da dotação atualizada. A conta de investimentos. Na LOA havia uma previsão de 65.152.000, a dotação atualizada 70.035.236, a despesa executada no primeiro trimestre 2.923.000, no segundo trimestre 2.444.000, e no semestre, então, foi executado 5.368.000, que equivale a 7,67% da dotação atualizada de investimentos. Então, se nós pegamos os valores totais, inicialmente na LOA, a previsão de 496 milhões, e depois ela foi atualizada para 512 milhões, houve uma execução no semestre do total de 193 milhões, o que equivale a 37,65%. Pode passar, Michele. Aliás, Nicole, desculpa. Está na página 7 já. Perfeito, obrigada. Daí nós trouxemos um comparativo ao que aconteceu em 2019. Né? Esse aqui é um gráfico da evolução das receitas e transferências realizadas e das despesas executadas no mesmo período, em 2019, comparativamente, né? 2020 e 2019. Se nós pegarmos a conta de pessoal e encargos, nós vamos observar que nesse período, no ano de 2019, houve uma execução de 157 milhões. Já em 2020, a execução foi de 156 milhões. Nesta conta, então, houve aproximadamente menos 1% no valor executado. As contas de outras despesas correntes. Em 2019, havia uma execução de 31.821.000. Em 2020, foi executado 31.599, aproximadamente menos 1% de execução. A conta de investimentos. Foi executado no ano 2019 4.685.000 neste semestre, nesse mesmo semestre. No semestre de 2020, 5.368.000, tendo, então, portanto, em 2020, uma execução 15% superior ao valor do mesmo período do ano passado. A receita.
Nesse mesmo período, houve um repasse de receita de 237 milhões, considerando os repasses recebidos do governo, mais as receitas próprias, né? 2020, um total de receitas próprias e transferências recebidas de 232 milhões, o que equivaleu no período de aproximadamente menos 2% de receita e transferência recebida. Também nós trouxemos os valores totais do mês de janeiro até junho, e a gente pode observar que em janeiro houve 45 milhões de repasse de receita e mais as receitas próprias. Em fevereiro, 43 milhões. Março, 42 milhões e 776. Abril, 39 milhões e 200. Maio, 32 milhões e 56. Junho, 30 milhões e 344. No que se refere à despesa, houve uma execução em janeiro de 27 milhões e 965. Em fevereiro, 32 milhões e 853. Aqui eu preciso lembrar que os restos a pagar, que comumente se liquidava tudo até 31 de janeiro, esse ano, excepcionalmente, foi autorizada a liquidação até 28 de fevereiro, e dá uma oscilação nos valores comuns de janeiro e fevereiro. A despesa liquidada em março, 35 milhões e 700 mil. Em abril, 32 milhões e 991. Em maio, 32 milhões e 363. Em junho, 31 milhões e 142. Eu deixei esses quadradinhos em verde ali para só observar um pouquinho mais que a receita ali de janeiro, fevereiro e março, ela foi superior a 40 milhões, enquanto que os demais meses tiveram um repasse inferior a 40 milhões, perdão. Lembro que esses relatórios aqui que estão sendo apresentados, nem todos estão disponíveis no site, porque já é um resumo do que está no site, mas lá no endereço eletrônico, que está constando na página 9, constam os relatórios de forma detalhada. Aqui nós trazemos assim, mais um panorama e fazemos alguns comparativos no que se refere à execução da despesa e realização da receita. E eu me coloco à disposição. Ok, obrigado, Vera. Não sei se algum conselheiro quer fazer algum comentário. De minha parte, tudo ok. A princípio também. Desculpa, não entendi. Espere a equipe aí pelo trabalho. Obrigada, professor. Eu acho que vocês estão conduzindo ali muito bem, mesmo porque é uma preocupação com relação à receita, né? Eu acredito que agora a economia retomando lentamente, pelo menos acredito que a gente vai conseguir agora sair um pouco dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Com relação... Posso fazer algumas perguntas? Sim, pois não. Talvez eu não tenha envolvido diretamente com vocês, mas a retomada da UDESC com relação às aulas, como é que está sendo isso? Como é que está sendo feito esse trabalho da retomada das aulas presenciais? Eu aguardo o professor Dilmar, ou o professor Antônio, ou o Márcio, porque daí não é bem a minha área. Sim, sim. Eu posso adiantar alguma coisa? Aqui é o Márcio, deixa eu abrir a câmerazinha, só para a gente não ficar falando para a parede aqui, né? Boa tarde, senhores, todo colegiado. Nós retomamos as aulas, as atividades de pós-graduação, ainda no mês de maio, final de maio, de forma remota, e no final do mês de junho retomamos também a da graduação. Então, a gente está com todas as aulas ocorrendo de forma remota. Temos ajudado, lançamos 2 editais de auxílio estudantil, um recurso aí, uma verba de R$80 para ajudar a internet dos alunos em vulnerabilidade social, e temos disponibilizado equipamentos, na medida do possível também na forma de empréstimo, e disponibilizado de maneira segura, dentro do protocolo de segurança da UDESC, laboratórios de informática na própria instituição.
Então, as atividades estão ocorrendo, é uma coisa nova para todo mundo, né? Tanto para o aluno, quanto para o professor, quanto para a gestão. Mas eu acredito que nós conseguimos sair da inércia e que outras instituições ainda estão, saímos na frente nessa questão. Então, nosso semestre da graduação já encerrou, o primeiro semestre letivo, encerrou agora em julho, no prazo normal, e o semestre da graduação vai encerrar no final de setembro. Então, a gente vai ter uma recuperação ainda ao longo de 2021 dessas atividades. Esperamos em 2022 estar com ele regular de volta. Não sei se eu contemplei aí sua dúvida, presidente. Não, perfeito, perfeito. É porque a gente pensa que essa retomada dos alunos presenciais, isso tem um custo, né? Uma manutenção no prédio, e isso encarece um pouco. Então, essa retomada presencial não vai ocorrer tão cedo, então. Embora a resolução que rege o tema chegou a tratar como uma volta presencial em agosto, quando foi feita 2 meses atrás, e isso é muito volátil, né? Hoje ela fala em setembro, mas a gente não tem qualquer perspectiva de retorno presencial para esse ano. Nós fizemos uma redução em face a redução no repasse mesmo, né? Nós temos um repasse vinculado à receita do Estado. Nós reduzimos o custeio dos centros em 40%, exatamente pela não presença de alunos, né? Por diminuir gasto de energia elétrica, de terceirização, viagens, tudo isso. E já pensando nessa volta, então, porque a gente sabe que a volta vai ser uma coisa mais complicada, com uma série de cuidados que nós talvez não tínhamos antes, com espaçamento, com divisão de turmas. Então, a gente está, até naquele gráfico, eu acho que na página 8, nós temos hoje uma folga financeira considerável no exercício, que nós estamos deixando ela ali, optamos por manter ela ali, exatamente para esse momento de volta que a gente não sabe como vai ser. Então, adianto, talvez a gente feche o ano com superávit, mas ele é intencional, porque a gente não sabe o que vai acontecer no que vem, como é que vai se dar essa situação toda, e eu conto com a compreensão de vocês essa questão aí do concurso, quando falarmos em prestação de contas, se isso acontecer também. Márcia, vice-reitor, né, de administração, né? Pró-reitor, perfeito. Pró-reitor, isso, não é vice-pró. Qual é a diferença que eu não sei. Mas tudo bem, só que eu vi ali onde tem aquele gráfico, né, que aponta ali em junho já coincidindo a despesa com a receita. Eu te pergunto, em julho, como é que se comportou a receita? Nicole está voltando ali ao gráfico, acho que é a 8, isso, né? Esse, porque eu vejo que, né, as despesas começam a ter um comportamento além da receita, né? Isso, as despesas, elas se mantêm... Aí, tudo bem, né? Perdão, não ouvi. Não, é que, é lógico, tem um acumulado de janeiro até abril, né, de receita, né? Exatamente. Então, assim, até para ficar claro, as despesas não diminuíram tanto, porque nós temos o grande percentual, a grande fatia do nosso recurso é gasto com folha de pagamento, e não houve redução de folha de pagamento, né? Sim, além disso, nós optamos também por manter todas as bolsas ativas dos alunos, mesmo no período que nós não tínhamos aula, porque entendemos que se cortássemos esse recurso, talvez a evasão o custo com a evasão fosse pior, né? Então, a gente optou por manter essa questão também aberta. Foi uma decisão inteligente, né? Então, acabamos fazendo esse corte mais no custeio mesmo, na manutenção da estrutura, e seguramos o investimento até porque o grupo gestor colocou uma condição de não começarmos novos investimentos. Conseguimos essa liberação agora para a gente pensar nessa questão. Então, como o senhor bem disse, nós temos esse saldo, né? Nós estamos negativo porque a gente está com saldo de cerca de 30 milhões de reais para esse ano, o que é quase a arrecadação de um mês. Isso aí foi acumulado por quê? Porque janeiro, fevereiro e março, que fique claro, o gráfico aqui reflete o duodécimo, e o duodécimo diz respeito à arrecadação do mês anterior. Então, quando a gente está vendo o gráfico de junho, é a receita de junho da UDESC, mas foi a arrecadação de maio do Estado. Tá? Então, em junho e julho, a arrecadação já se mostrou em forte alta. Nós tivemos em julho já arrecadação acima da previsão da LOA novamente, e com os dados nós temos disponíveis agora da Fazenda até a arrecadação do dia 10, que é relevante, acreditamos que a arrecadação
de agosto, que vai impactar em setembro para a gente, também fique acima da LOA. Como nós não temos a perspectiva da volta às atividades presenciais esse ano, a linha vermelha deve se manter padrão, enquanto a linha azul volta a subir. Então, a gente deve fechar com superávit um pouco maior. Hoje está em cerca de 30 milhões, a gente está pensando em 50 milhões, e a gente vai decidir ainda se a gente antecipa a quitação do prédio da Oi, aquelas parcelas, se a gente negocia com o governo para ter de volta esse recurso descarimbado no início do ano. Essa é uma questão para a gente avaliar ainda agora nesse segundo semestre, sempre observando o comportamento da economia. Ótimo. Perfeito. Mais algum outro conselheiro fazer algum questionamento? Só aproveitar o Márcio, como é que está a ocupação aí do prédio da Oi? Perfeito, conselheiro Lorival. Perdão. A Oi nos procurou há cerca de 2 meses para começar a entrega do prédio com a documentação lá, da promessa de compra e venda, né? Nós devolvemos, o material estava incompleto, passou pela nossa procuradoria jurídica e voltou para a Oi. A Oi nos retornou agora, faz uns 10 dias, e ainda me falta documentação, não sei ao certo o que está faltando. Então, nós não tomamos posse do prédio ainda, não fizemos qualquer investimento naquele prédio, visto que a documentação não está ainda completa como foi acordado no termo de compra e venda. Então, outra questão, nosso prazo é de 1 ano, né, encerra agora em dezembro, estamos nessa expectativa também. Então, por enquanto, está o prédio parado, a manutenção está sendo feita pela Oi ainda, e estamos cobrando essa questão, até para o nosso planejamento se efetivar, né? Porque se não concretizar essa transmissão, nós temos 50 milhões a mais no caixa de novo, e todo o planejamento de expansão em Florianópolis tem que ser repensado. Então, é uma preocupação da gestão nessa questão também. Obrigado. Ok, mais algum questionamento? Não, tudo bem. Então, tá. Da Nicole? minha parte também. Está ótimo. Agradeço, então, a Vera e a sua equipe a apresentação do relatório e a compreensão de todos aí pela participação aí. Eu não sei, Nicole, qual é a próxima da pauta? A presidente Valdemar, só uma coisa. Pode Sim, ser? Jair. É que eu fico contente porque havia uma preocupação que o comportamento da Receita não se comportasse da forma que está se comportando, né? Em função desse problema econômico, né? Do desgaste e assim por diante, havia a preocupação de que, inclusive, o senhor governador, por várias ocasiões, demonstrou essa preocupação, né? Em função da queda de arrecadação de ICMS, mas eu fico contente de saber que a receita da UDESC, né, até agora, final de agosto, início de setembro, se mostra positivo, né, em função de perspectiva da arrecadação. É isso, Márcio? Perfeito, professor Jaime. Esse é um sentimento, né? Nós estamos com o princípio contábil, Lorival, aí, nosso colega de contabilidade, da prudência, né? É uma situação totalmente atípica. Estamos considerando a entrevista que o secretário Paulo Eli concedeu, se não me falha a memória, na última segunda-feira, em que ele falava que o próprio Estado também está fazendo uma espécie de uma poupança para os próximos 12 meses, que são muito incertos. Então, nós estamos nessa mesma linha, seguindo essa questão, esse encaminhamento dado pela própria Secretaria da Fazenda, trabalhando com prudência, no sentido de um horizonte que a gente não tem ao certo o que vem pela frente ainda. Mas nós também tínhamos essa preocupação no início da pandemia, de que nós não conseguíamos sequer pagar a folha de pagamento, pelas previsões que estavam se fazendo, e felizmente não ficou tão grave quanto nós imaginávamos no começo. Ótimo. Mas de qualquer forma, como você falou, Márcio, é realmente uma preocupação, porque a gente sabe que o governo federal ele fez os vouchers para circular a economia e isso está acabando. E acredito que a gente deve passar por um período aí um pouco
de vacas magras, realmente, porque a gente não sabe se a economia ela vai se manter ou se... Porque não vai ter, acho que a mesma quantidade circulando de dinheiro aí na... Então, assim, a gente é um alento para o comércio, para a indústria, mas a gente tem que ir um pouco devagar, porque nós não sabemos se vai ter dinheiro circulando realmente na economia. Até agora tinha. Agora a gente não sabe daqui para frente, né? Então, acho que é um cuidado que a gente tem que ter realmente. Perfeito, presidente. É nessa linha que estamos trabalhando. Então, investimentos essenciais, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta que nós temos aqui em Joinville sobre acessibilidade. Nós até vamos fatiar esse processo, deixar ele mais leve, mas não temos como evitá-lo. Então, vamos tocar esse processo. A título de exemplo, né? Mas outros processos que não são tão relevantes que a gente consegue segurar um pouco. Opa, congela esse processo, vamos tocar do jeito que está, e vamos imaginar depois. Até porque tem muita coisa diferente, a gente não sabe como é que vai ser esse novo mundo em relação, por exemplo, à sala de aula. Será que a gente vai precisar de sala de aula ainda? Será que a gente vai precisar comprar veículo ainda? Precisar comprar computador? Será que não vai ser diferente? Então, como eu falei no início, é tudo novidade e na UDESC não é diferente. Talvez a pandemia tenha acelerado uma necessidade de rever conceitos, né? E que tiremos proveito, pelo menos, desse fator nessa pandemia, nessa questão toda aí. Perfeito. Bom, Nicole, a pauta... A pauta está encerrada, senhor presidente. Era apenas a apresentação da contabilidade mesmo, da parte do planejamento. Se eles deram como encerrado, para a secretaria está tudo certo também. Então Nicole. Oi, a Vera, acho que quer falar. Eu só queria agradecer a presença também do Osemar Wilmer, que é o contador da Fazenda, que acompanha as nossas contas. Ok, Osemar. Muito obrigado pela presença. Eu deixo o microfone aberto, se alguém mais quiser fazer alguma consideração. Senão, eu considero encerrada a nossa reunião. Se eu puder, só em nome do reitor, agradecer a todos desse conselho, agradecer toda a equipe técnica que deu suporte. Eu acho que nessa relação aberta com o Conselho Curador, antecipando essas questões, fica muito mais fácil para os senhores avaliar a situação depois, né? Não chegar com o número fechado e não entender o porquê. Então, eu acho muito oportuna essa questão. Estamos sempre à disposição, qualquer dúvida que tenham, por favor, não deixem nos procurar. Obrigado a todos por isso. Bom, obrigado, então, Márcio, e desejo a todos uma boa tarde. E nos reunimos, qual data? Daqui a uns 3 meses? A reunião ordinária é sempre prevista para outubro, né? Mas provavelmente a gente chame para apreciar as contas ou alguma coisa do gênero quando tiver outro relatório. Tá bom, ficamos no aguardo, então. Uma boa tarde para vocês todos, então. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. E eu só peço que na próxima vez me encaminhe o link a tempo. Vamos tomar o cuidado, conselheiro. Obrigado. Passei um Professor Márcio trabalho... aqui, eu também. Porque se fosse pelo Zoom, estava tudo bem. Eu tenho o programa, tenho tudo, mas esse Teams aí da Microsoft, né, eu até tentei uns 10 minutos antes de instalá-lo, mas aí não sei por que cargas d'água, ele já queria um número e assim por diante, que eu não dispunha. Cartão de crédito. No final deu tudo certo. Muito obrigado. Vamos rever o modelo da convocação na próxima, conselheiro. Tá ótimo. Beleza. Obrigado, então, Nicole. Obrigada também. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um excelente final de semana, inclusive. Boa Obrigado. tarde. Tudo de bom. Até mais.